Meu nome é Oswaldo, sou educador do Museu da Cidade de São Paulo e hoje nós vamos falar sobre a Capela do Morumbi. Mas não tem como falar da Capela do Morumbi sem contextualizar o bairro onde ela está localizada. O bairro do Morumbi teve como origem uma fazenda, chamada Fazenda Morumbi, que tinha como proprietário um inglês chamado John Hood, e esse inglês tinha uma plantação de chá que atendia às demandas da cidade. Ao longo dos anos, específico na década de 40, com o processo de urbanização da cidade, essa fazenda ela foi loteada, e nesse processo de loteamento foram encontradas algumas ruínas de taipa, que tinha como origem o período colonial da fazenda. Essas ruínas, elas marcavam esse processo histórico colonial e essa companhia imobiliária responsável pelo loteamento do bairro convidou um arquiteto que tinha bastante relevância naquele contexto histórico da década de 40, um arquiteto chamado Gregory Warszawski, para finalizar a construção desse espaço. Esse arquiteto ele achou por bem manter essas estruturas de taipa e deu continuidade a elas a partir de alvenaria, técnica utilizada dentro daquele contexto. Na primeira sala, na nave central, ao longo dos anos, específico a partir da década de 90, começou-se a abrigar exposições temporárias que tinham trabalhos que tinham bastante relevância ou bastante importância na intervenção da capela ou da história da capela e da sua arquitetura com a arte. Atualmente temos um trabalho de um artista chamado Carlos Eduardo Shoa, onde esse artista utiliza elementos na sua instalação, como ferro, que tem um diálogo constante entre a terra, que está bastante presente na taipa da Capela do Morumbi. No lado direito, nós temos o batistério. O batistério é curioso pensar, pois ele tem um afresco de uma artista chamada Lúcia Suanet. Essa artista ela foi convidada pelo arquiteto Gregory Warszawski no processo de reconstrução para compor esse espaço. Essa artista ela provoca trazendo características indígenas para essas figuras divinas instaladas ou reproduzidas aqui nesse batistério, como anjos e até mesmo o próprio Jesus Cristo. Seguindo em frente, nós temos a sacristia, também composta pela intervenção do Warszawski na sua arquitetura. E essa sacristia ela tem uma exposição cronológica de trabalhos artísticos que já foram abrigados aqui na capela ao longo dos anos. Assim como o trabalho do Carlos Eduardo Shoa, esses outros trabalhos eles têm bastante relação entre a história e a arquitetura da capela, somando com os trabalhos artísticos e com a poesia deles dentro desse espaço.